Olá, tudo bem? Então, acabei de falar agora um pouco sobre softwares educativos, né? E agora eu vou falar quais são os tipos de softwares educativos, tá? E eu sou Angélica Félix de Castro. Bom, acabei de falar, né? Softwares educacionais ou softwares educativos são programas que visam atender necessidades vinculadas à aprendizagem. Devem ter objetivos pedagógicos e sua utilização deve estar inserida em um contexto e em uma situação de ensino baseados em uma metodologia que oriente o processo, através de interação, motivação e descoberta, facilitando a aprendizagem de um conteúdo. Eu tenho algo específico que eu quero passar para alguém. Então, se software me ajudar a fazer isso, então ele é considerado um software educativo. Então, o que é o software educativo, né? Uma das questões do desenvolvimento de um software educativo é o aspecto pedagógico. Não adianta desenvolver um software que funciona, né? Mas que não tem uma função didática pedagógica para ensinar algo a alguém. Se você fez um software qualquer, mas que não tem a função de ensino, esse software não é educativo, não é um software educacional, né? Então, software educativo e educacional é quando eu desenvolvo um programa e ele tem um aspecto didático pedagógico para alguém que vai assisti-lo, né? Então, tá aqui, eu tenho um computador e eu tenho um software em que o aluno vai aprender alguma coisa. Se for um programa de interação, o aluno também vai interagir com esse computador através de um software, né? Então, assim, um software educativo, ele tem que ter essa proposta didático-pedagógica. Se não for com essa proposta, não é considerado um software educativo, por motivos óbvios. Então, quais são os tipos de software educativos? Bom, instrução auxiliada por computador, né? Também conhecido como CAI, é uma versão computadorizada dos métodos de instruções programadas tradicionais. As categorias mais comuns dessa modalidade são programas de reforço e programas tutoriais. Os programas de reforço ou programas de exercício são utilizados para revisar a matéria ministrada em sala de aula, principalmente os conteúdos que envolvem memorização e repetição. Ou seja, o professor leciona a aula, né, normal, e existe um programa computacional, tá? De reforço ou de exercício em que o aluno memoriza bastante aquilo que o professor acabou de lecionar, né? Fica com várias atividades, com aquele reforço que acabou de ser visto pelo professor. E já o programa tutorial, né? Ele apresenta o conteúdo para o aluno, ou seja, não cabe ao professor, o próprio software apresenta e ele mesmo já passa as tarefas para poder você responder as suas aulas que você acabou de assistir. São programas um pouco mais difíceis de serem implementados, de ter o conteúdo e depois o exercício de conteúdo. Muitas vezes as empresas que desenvolvem software educativos nessa parte tutorial preferem gastar mais dinheiro no aspecto de entretenimento do que no aspecto pedagógico, né? Então, assim, repetindo, o programa de reforço do exercício, o professor dá aula e só pega a parte do exercício no software. E o programa tutorial dá aula e o exercício no programa só. Então, aqui seria um exemplo de um programa tutorial, né? Fala aí um pouquinho da água, das moléculas da água, e logo após ele mesmo passa o exercício. Então, seria mais ou menos aqui um exemplo de um programa tutorial educativo. Aprendizagem por descoberta. A aprendizagem por descoberta é uma abordagem pedagógica que explora a instrução autodirigida. Bem mais difícil para uma criança fazer isso, né? A ideia de que a criança aprende melhor quando é livre para fazer suas próprias descobertas, em vez de ser ensinada. Os softwares de jogo e simulação estão entre os preferidos dessa modalidade pedagógica, né? Você deixar a criança muito livre e para ela ir aprendendo. Concordo? Concordo, mas você fazer um software muito livre para a criança, aí você tem que, né, ver o que é que vai ser preciso tanto para que aquela criança aprenda aquele software, né, baseado em descoberta. Então, assim, é algo bem mais refinado para se propor, tá bom? Jogos de computador são os queridinhos, né? Então, assim, tanto adultos gostam de jogar, como crianças. Então, assim, os jogos, eles são muito explorados na computação para o entretenimento. Então, você sabe que existe campeonato, existe, assim, aquele público fiel. Para a educação, eles ainda são pouquíssimo explorados. Você fazer um jogo, né, computador para a educação. Então, hoje em dia, o que é que existe? Existem jogos de estratégia, né? Tem o tal do RPG lá. RPG está lá embaixo. Jogos de estratégia, tem simuladores, tem aventura, passatempo, RPG, que é bem conhecido, né? E aí que entram os jogos de computador educativos. O que diferencia os jogos de educação dos demais é que eles visam apenas, os outros visam apenas diversão, né? E os softwares educativos, eles têm que levar em conta os critérios didáticos pedagógicos, como eu acabei de falar. Então, por aqui, por essa figurinha aqui, ó, vocês podem ver que a pessoa ensinou algumas palavrinhas em inglês e agora com o joguinho tem que adivinhar, tá aqui a palavrinha chip, que é chip nesse quadrinho que tá aparecendo aqui, né? Então, jogos de computador, eles têm um público muito fiel para o entretenimento, para
tem até disputas, né? Mas para a educação ele ainda é pouquíssimo feito, tá? Então, existem, mas são poucos. Bom, software de apresentação funciona como um livro eletrônico apresentado ao aluno, o conteúdo ser ministrado. Então, aquele livro, você consegue até passar as páginas do livro, né? Aquilo ali também é um software educativo. Alguém implementou aquilo, as páginas do livro, e você consegue ler. É um software de apresentação que tem software tão interessante, você consegue até organizar o livro numa espécie de estante virtual. É super bonitinho, né? Existe. Tá bom? Hipermídia interativa, muito bem-vinda no mundo dos softwares educativos, né? Você fazer algo bom de se visualizar, com vídeos, com cores, com sons, e aí a pessoa possa interagir com aquilo ali. Então, a hipermídia interativa é muito bem-vindo. As pessoas que querem aprender gostam muito desse tipo de situação. E software de exercício e prática, tutoriais para revisão e memorização de algum assunto já visto pelo aluno, né? Até acabei de falar sobre isso. Então, por exemplo, suponhamos que o aluno acabou de aprender alguma coisa de matemática e aí tá aí o exercício para ele fazer o exercício de matemática, fazer as continhas matemáticas aí. Seria mais para criança, né? E aqui também, ó, para poder saber quais são os estados do Brasil e saber quem é perto. Tipo assim, cadê o estado de Minas Gerais? E aí, puxa o estado de Minas Gerais pro cantinho. Então, software de exercício e prática também, tá bom? Isso aqui é também considerado um software educativo. Algumas ferramentas de trabalho, como Word, Excel e PowerPoint, por permitir que, dependendo da criatividade do professor, ele possa, além de fazer seus relatórios específicos, relatórios pessoais, seus relatórios da escola que ele trabalha ou da universidade que ele trabalha, ele também pode fazer provas, né? Ele pode elaborar seminários, elaborar relatórios, notas. Então, isso aqui, por mais que não seja software educativo no sentido de ensinar algo a alguém, né? Mas por serem ferramentas de trabalho que podem ser usadas na educação, eles também entram nessa categoria de software educativos, tá? É bem mais planejamento, mas é possível se eu, por exemplo, fazer uma prova para vocês em Word, ok? E eu posso colocar um vídeo, posso colocar uma figura, posso colocar um gráfico, né? E fazer uma prova bem interessante. O vídeo, logicamente, se for uma prova online. Mas é possível de fazer isso sim, tá? Então, ferramentas de trabalho, nesses casos, se forem usadas para educação, também são consideradas software educativo, tá bom? Então, nesse momento, eu me despeço por aqui e conto com vocês na próxima aula. Tchau!